que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Isso nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 1, trecho 23. Uma nova e muito dura cruz para Luísa. Submeter-se como vítima ao poder dos sacerdotes, os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar por parte deles. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida nesse estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação das suas dores. Mas eu, subitamente, lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida, dei último adeus a Jesus no sacramento, e embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar nem saber, encontrei uma nova e pesada cruz, que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar um sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir, e por outro, e outro por outro. Depois de 10 dias, veio o sacerdote que me confessava quando era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair desse estado, e também dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio o meu conflito por parte dos sacerdotes. Havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra, outros que queriam me passar por santa, quem acrescentava que estava possuída em muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe.
Quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protege e atua. Ó meu Senhor, ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só Tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato, que para libertar-me desse estado de sofrimentos, necessitava-se do sacerdote? Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que Ele me libertasse disso? Muitas vezes me tive certas resistências ao Senhor, quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas. Ele dizia: Senhor, promete-me que Tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo, de outra maneira não quero aceitar. E resisti o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me vi obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre mim e Ti quis colocar um terceiro, e este terceiro não quer sujeitar-se? Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que Tu mesmo deverias me libertar. Mas agora não, outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz, virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água até 18 dias, quando queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado, e logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Trecho 24. Luísa curva-se com graça às dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública a sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude que para o Senhor é mais agradável está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até ressentir-me quando Ele queria que aceitasse os sofrimentos. Eu resistia quanto mais podia, mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado. Mas isso não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera, e um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites, oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Tu sabes como eles pensam. A menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti, só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer
essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida e quero que participes em tudo que sofri? Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves fazer é o de obedecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos, e depois que voltei a mim, não ouvi mais do que houvesse cólera. Trecho 25. Mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou por obediência foi que se submetesse ao sofrimento, apenas com a sua autorização. Depois disso me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês, e soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso, eu sou o mestre dos corações, e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tens medo? Amada minha, enquanto estiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando, e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que por pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito a minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada nenhum. Por quanto me dissesse, não conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente. E às vezes chegava a me dizer
que se não fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante do temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se eu manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane, quando a alma é obediente. Assim Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar dessas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignado, uniformizado ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado de Itacema. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem sofrimentos, fosse pedir a Ele a obediência para sofrer. Volume 2, trecho 23, 16 de maio de 1899. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha e depois disse-me: a cruz dispõe a alma paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso as desprezam. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. É por isso que se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olhe um pouco para estas almas e dizem-se devotas quando as coisas vão à sua maneira. Depois uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões. Se o confessor não a satisfaz, perdem a paz e alguns chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredita em mim, minha filha.
você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. Trecho 24, 19 de maio de 1899. A humildade dá a certeza dos favores celestiais. Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar. Então Jesus veio e, vendo-me com este temor, disse-me: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal maneira, veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram dentro. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde veja a humildade, faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais. Por isso, não queira preocupar-se por isto. Senão, com olhos simples, olhe sempre em seu interior, se está investida pela bela humildade, e de tudo o resto não se preocupe. Depois fez-se ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes, também de santa vida, mas por quantos bons fossem, não havia neles esse espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas. E Jesus me disse: eu me comunico aos humildes e aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas com estes outros que você vê, eu sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial, isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar nem sequer por um momento que é sobrenatural. Esta é também a causa de por que no curso de minha vida mortal não houve nem sequer um douto, um sacerdote, um poderoso em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição, porque quanto mais humildes e simples, são também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Trecho 25, 23 de maio de 1899. Jesus brinca e fala do verdadeiro desapego. Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha fazer ver que me queria escutar. Mas quando me punha a falar, como um raio desaparecia. Ó Deus, que pena! Enquanto meu coração nadava nessa tristeza amarguíssima da distância de Jesus e estava quase um pouco inquieto, Jesus voltou de novo dizendo-me: o que há, o que há? Mais calma, mais calma. Diga o que você quer. Mas no momento da resposta, ele desapareceu. Eu fazia o possível para me acalmar, mas o que depois de algum tempo meu coração voltou a não saber dar-se paz sem seu único e só consolo, e talvez mais que antes. Jesus, voltando de novo, me disse: minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza das coisas. Saber converter o amargo em doce, por isso mais doce, mais doce. Mas não me deu tempo de dizer uma só palavra. Assim passei esta manhã. Depois disto, sentir-me fora de mim mesma, juntamente com Jesus. Havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, quem a honra, quem a glória e quem até a santidade, e tantas outras coisas, mas não por Deus, mas para serem consideradas como algo grande pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas, movendo a cabeça, lhes disse: que tolos sois, estáis formando a rede para enredar-vos.
Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: minha filha, por isso a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se despegou de tudo, não tem necessidade de se fazer força para estar longe de todas as coisas da terra, que por elas mesmas se põem a seu redor, mas visto que não são levadas em conta, mas bastante desprezadas, dando-lhes um adeus, se despedem para não lhe dar mais incômodo. Volume 3, trecho 23, 1º de janeiro de 1900. Efeito do conhecimento de si mesmo. Achando-me muito aflita pela privação do meu sumo e único bem, depois de muito esperar e esperar, finalmente o vi sair chorando de dentro do meu coração, fazendo-me um sinal com os olhos que lhe doía a ferida feita na circuncisão, e por isso chorava e que esperava de mim que lhe secasse o sangue que corria da ferida e adoçasse a dor do corte. Eu era toda compaixão e confusão ao mesmo tempo, tanto que não me atrevia a fazê-lo, mas atraída pelo amor, não sei como encontrei um trapo na mão e tratei por quanto pude limpar o sangue ao menino Jesus. Enquanto fazia isso, sentia-me toda cheia de pecado e pensava que eu era a causa dessa dor de Jesus. Oh, como me dava pena me sentir absorvido naquela amargura. E o bendito menino, compadecendo meu miserável estado, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, tanto mais se aproxima da verdade, e encontrando-se na verdade, procura dirigir-se ao caminho das virtudes, do qual se vê muito longínqua. E se vê que se encontra nesse caminho, logo descobre o muito que lhe resta fazer, porque as virtudes não têm termo, são infinitas como eu sou. Então a alma, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se, mas jamais chegará a ver-se perfeita. Isto lhe serve e lhe fará com que a alma esteja continuamente trabalhando, esforçando-se para mais aperfeiçoar-se, sem perder o tempo em ociosidades. E eu, me comprazendo com este trabalho, pouco a pouco, vou retorcando-a para pintar nela a minha semelhança. Eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade que fez desconcertar os próprios anjos no céu. Trecho 24, 3 de janeiro de 1900. A paz. Continua a ver-me toda cheia de misérias, e não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É mais pensamento, mais impiedoso que qualquer morte. Não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz. Perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem. Como poder viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos senti uma agonia de morte, todo o meu interior transtornado, porque amava Jesus. E ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. E como relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo pedir-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se eu faço, faz-me entender que eu mesma afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Ó meu Deus Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça,
Nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Trecho 25, 5 de janeiro de 1900. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesmo e encontrei o meu adorável Jesus, mas como me via cheia de pecados diante da sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a Ele, comecei a dizer minhas culpas e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com um rosto cheio de tristeza, me disse: minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma, e junto com ela adoece as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma, nada mais pode danificá-la, nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Enquanto dizia isso, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes, isto mais ou menos segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado, Senhor, e sempre lhe sejam dadas as graças. Volume 4, trecho 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo, e assim se dignou vir e me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é o sol verdadeiro que saiu, senão o falso, porque não se vêem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o que é obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecesse tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão, e na verdade é um martírio ter que ver com alguém que
porque não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer a aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer é melhor calar-se, porque é o direito, ou ao contrário, sempre quer a razão, e se gloria de negá-la sempre. E se gloria de negá-la sempre. 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-te? Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido pouco, como viu o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor desde ab eterno jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Santíssima Sacrossanta, a Trindade Sacrossanta. Trecho 25, 29 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, disse-me: vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem a meus braços. Por este falar esqueci o estado penoso dos dias passados. E corri a seus braços, e como se via ao lado aberto disse: meu amado, já faz algum tempo que não me admitiste a chupar o teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus: amada minha, bebe, pois é o teu prazer e curar-te. Quem pode dizer minha alegria e a avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber, até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me e Jesus me disse: saciaste? Se não, segue bebendo. E eu, saciada não, porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que, sendo muito pequena a minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disto, via com Jesus outras pessoas e disse: a coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias, ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo.
Volume 5, trecho 23, 18 de outubro de 1903. O pecado é um ato oposto à vontade humana à divina. O verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Continuando o meu habitual estado, por breves instantes, vi o meu adorável Jesus e disse-me: minha filha, sabes tu que coisa forma o pecado? Um ato oposto da vontade humana divina. Imagine dois amigos que estão em contradição. Se a coisa é leve, você diz que não é perfeita e leal sua amizade. Embora fossem coisas pequenas, como amar-se e contradizer-se? O verdadeiro amor é viver na vontade do outro, inclusive à custa de sacrifício. Mas se a coisa é grave, não só não são amigos, mas ferozes inimigos. Tal é o pecado. Opor-se ao querer divino é o mesmo que fazer-se inimigo de Deus, ainda que sejam coisas pequenas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Trecho 24 de outubro de 1903. Imagem da Igreja. Havendo dito ao confessor meus temores de que não fosse vontade de Deus no estado, e que ao menos como prova gostaria de tratar de esforçar-me em sair e ver se o conseguia ou não, e o confessor, sem por sua acostumada dificuldade, disse: está bem, amanhã provará. Então eu fiquei como se tivesse sido libertada de um peso enorme. Agora, tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, assim que vi o meu adorável Jesus dentro de mim, que me olhava fixamente, com as mãos juntas, em ato de pedir piedade e ajuda. E nesse momento me encontrei fora de mim mesma, dentro de uma estadia onde estava uma mulher majestosa e venerável, mas gravemente doente, dentro de um leito com a cabeceira tão alta que quase tocava o teto. Eu era obrigada a estar acima desta cabeceira, nos braços de um sacerdote para tê-la firme, e olhar para a pobre doente. Então eu, enquanto estava nesta posição, vi uns poucos religiosos que rodeavam e davam cuidados à paciente, e com profunda amargura diziam entre eles: está mal, não se necessita outra coisa que uma pequena sacudida. E eu pensava em ter firme a cabeceira do leito por temor de que, movendo-se o leito, pudesse morrer, quando vendo que a coisa ia para longo e quase me aborrecendo do mesmo lazer, dizia aquele que me tinha por caridade: me abaixa, não estou fazendo nenhum bem, nem dando nenhuma ajuda, em que aproveita o estar-me assim inútil? Se abaixo, ao menos posso servi-la, ajudá-la. E aquele não ouviu que mesmo com uma pequena sacudida pode piorar e acontecer-lhe coisas tristíssimas? Assim, se você descer, não havendo quem mantenha firme o leito, pode inclusive morrer. E eu, mas pode ser possível que fazendo só isto lhe possa vir este bem? Eu não acredito, por piedade, abaixa-me. Então, depois de ter repetido várias vezes as palavras, baixou-me ao chão e eu sozinha, sem que nenhum me detivesse, me aproximei da doente e com surpresa e dor via que o leito se movia. A esses movimentos punha-se o rosto lívido, tremia, parecia o estertor da agonia. Aqueles poucos religiosos choravam e diziam: não há mais tempo, já está nos momentos extremos. Depois entravam pessoas inimigas, soldados, capitães para bater na doente. E aquela mulher moribunda levantou-se com intrepidez e majestade para ser ferida e golpeada. Ao ver isto, tremia como uma cana e dizia entre mim: eu fui a causa, eu dei um empurrão para que acontecesse tanto mal. E compreendia que aquela mulher representava a igreja doente nos seus membros, com tantos outros significados que me parece inútil explicar.
porque se compreende lendo o que escrevi. Então encontrei em mim mesma e Jesus em meu interior disse: se te suspender para sempre, os inimigos começarão a fazer derramar sangue à minha igreja. E eu, Senhor, não é que não queira estar. O céu me guarde que eu me afaste de sua vontade, mesmo por um abrir e fechar de olhos. Só que se quiser, estarei, se não quiser, me tirarei. E ele, minha filha, mal confessou te libertou, isto é, quando te disse, está bem, amanhã tentamos. O nó de vítima soltou-se porque só o adorno da obediência é o que constitui a vítima. E jamais aceitaria por tal sem este adorno, ainda que a custo, se fosse necessário, de fazer o milagre de minha onipotência para dar a luz a quem dirige, para fazer dar esta obediência. Eu sofri voluntariamente, mas quem me constituiu vítima foi a obediência a meu amado Pai, que quis adornar todas as minhas obras, desde a maior até a menor, como adorno honorífico da obediência. Mais tarde, encontrando-me em mim mesma, sentia temor de tratar de sair, mas depois me arranjava dizendo, devia pensar quem me deu a obediência, e além disso, se o Senhor quiser, eu estou disposta. Trecho 25 de outubro de 1903. A alma em graça apaixona a Deus. Chegando a hora de meu habitual estado, pensava entre mim que se o Senhor não viesse, deveria tentar me esforçar ao menos para ver se o conseguia. Então primeiro resultava, mas depois veio meu adorável Jesus e me fazia ver que quando eu pensava em estar-me, ele se aproximava e me acorrentava a si, de modo que eu não podia. Mas quando eu pensava em me tirar, ele se afastava e me deixava livre, de modo que podia fazê-lo. Assim não me sabia decidir e dizia entre mim, como gostaria de ver o confessor, para lhe perguntar o que devo fazer. Então pouco depois vi o confessor junto com nosso Senhor e rápido disse, diga-me, devo estar, sim ou não? E enquanto dizia isso, via no interior do confessor que tinha retirado a obediência que me tinha dado no dia anterior. Então decidi a estar, pensando entre mim, que se fosse verdade que tinha retirado a obediência, estava bem, mas se era minha fantasia que isto via, enquanto podia ser falso, quando o confessor viesse, então pensaria, podendo provar outro dia. E assim me tranquilizei. Depois, continuando a fazer-se ver, o bendito Jesus me disse, minha filha, a beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodígio portento de uma alma ainda terrena possuída pela graça ante a fragrância do aroma celestial que lhe corre em torno, e com grande prazer encontro nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente tanto estar acima no céu, como aqui abaixo junto a esta alma. Mas quem mantém e conserva este portento, dando continuamente novas tintas de beleza à alma que vive em minha vontade, quem remove qualquer ferrugem e imperfeição e lhe fornece o conhecimento do objeto que possui, minha vontade, quem consolida, estabelece e faz ficar confirmada na graça, minha vontade. O viver em meu querer é todo o ponto da santidade, de dar contínuo crescimento de graça. Mas quem um dia faz a minha vontade e quem faz a sua, jamais ficará confirmado na graça. Não faz outra coisa que crescer e decrescer, e isto quanto mais acarreta a alma, de quanta alegria priva a Deus e a si mesmo. É a imagem de quem hoje é rica e amanhã é pobre, não ficará confirmada nem na riqueza nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde irá terminar. Dito isto, ele desapareceu e pouco depois veio o confessor,
e tendo dito o que escrevi, assegurou-me que a verdadeiramente tinha retirado a obediência que me tinha dado. Para obedecer ao confessor, volto a dizer os outros significados que compreendi no dia 24 do corrente. A mulher representava a igreja que, estando doente, não em si mesma, mas em seus membros. E embora abatida e ultrajada pelos inimigos e doente em seus próprios membros, jamais perde sua majestade e veneração. Da cama onde se encontra, compreendia que a igreja, enquanto parece oprimida, enferma e impedida, também repousa com um repouso perpétuo e eterno e com paz e segurança no seio paterno de Deus, como um menino no seio de sua própria mãe. O respaldo do leito que tocava ao teto compreendia que era a proteção divina que assiste sempre a igreja e que tudo que ela contém, tudo veio do céu, sacramentos, doutrina e tudo mais, tudo é celestial, santo e puro, de modo que entre o céu e a terra há contínua comunicação jamais interrompida. Os outros religiosos que prestavam cuidados, assistência à mulher, compreendia que poucos são aqueles que a capa e a espada defendem a igreja, tendo como próprios os mares que recebem. A câmara onde estava, composta de pedras, representava a solidez e firmeza, e também a dureza da igreja para não ceder a qualquer direito que lhe pertence. A mulher moribunda e com intrepidez e coragem se faz golpear pelos inimigos, representava a igreja, que enquanto parece que morre, então ressurge mais intrépida, mas como? Com os sofrimentos e derramamento de sangue, verdadeiro espírito da igreja, sempre pronta às mortificações, como o esteve Jesus Cristo. Volume 6, trecho 23, 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Encontrando-me muito aflita e sofredora pela perda de meu bom Jesus, assim que eu vi, disse: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto sobre todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar, porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto, mas também deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhantes aos de águia. Assim, tendo esta vista e vivendo no alto, com a acuidade de sua vista penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa, mas também penetra as necessidades do próximo e não teme descer entre eles e fazer-lhes o bem, e se for necessário, põe sua própria vida, e com a pureza da vista, de dois amores faz um, o amor de Deus, tal deve ser a alma, se quer me agradar. Trecho 24, 5 de março de 1904. A cruz serve de intimidação, advogado e juiz da alma, para tomar posse do reino eterno. Esta manhã, sentindo-me muito sofredora, com a adição de sua privação, depois de ter esperado muito, apenas por poucos instantes veio e me disse: minha filha, os sofrimentos, as cruzes, são como tantos citatórios que eu envio às almas, se a alma aceita estes convocatórios, ou que anunciem a alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna. Se a alma me responde com a resignação à minha vontade, com agradecimento, com adoração às minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente,
colocar advogados, fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz. Com apenas responder ao encontro com a resignação e com agradecimento, suprirá tudo isso. Porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Mas se não aceita essas intimações, pense você mesmo em quantos abismos de desgraças, de problemas se mete a alma. E qual será o rigor do juiz ao condená-la por não ter aceitado a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la em vez de julgá-la, mais atenta a embelezá-la do que a condená-la. Trecho 25, 12 de março de 1904. Ameaça de guerras, toda a Europa está sobre os ombros de Luísa. Estando doente, Luísa, ordenei-lhe que ela ditasse, e não podendo desobedecer, tinha dito quanto segue com grande repugnância. Tendo-me lamentado com Nosso Senhor de que, sentindo-se sofredora, no entanto não me levava ao céu, bendito Jesus me disse: minha filha, ame-me no sofrimento. Não quero que te abatas por não te ver ainda levada ao céu. Saiba que toda a Europa está sobre seus ombros, e o sucesso, bom ou mau, para a Europa depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Se você não é forte e constante no sofrer, ou bem eu te levo ao céu, se não tão graves, que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. E mais acrescentou que, se você permanecer na terra e sofrer muito com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da Igreja. E se, apesar de tudo isso, a Europa não aproveitar e permanecer obstinada no pecado, e seus sofrimentos servirão de preparativos para sua morte, sem que a Europa o aproveite. Saque Genário de Genaro. Volume 7, trecho 23. 23 de junho de 1906. A obediência a faz continuar vivendo no mundo como vítima. Continuando a sentir-me mal, havia dito ao confessor que escrevi antes, calando algumas coisas que correspondem à mesma coisa, parte pela debilidade extrema que sentia, não tendo forças para falar, e parte por temor de que a obediência pudesse me colocar alguma armadilha. Ó Deus Santo, que temor! Só Deus sabe como vivo. Vivo morrendo continuamente, e meu único consolo seria morrer, para reencontrar minha vida em Deus. Mas a obediência a quer fazer de cruel verdugo. Quer-me ter morrendo continuamente e não viver para sempre em Deus. Ó obediência, como você é terrível e forte. Então o confessor disse-me que eu não permitiria e que eu deveria dizer ao Senhor que a obediência não queria. Que pena amarga! Depois, encontrando-me no meu estado habitual, vi o Nosso Senhor e o confessor que lhe pedia que não me fizesse morrer. Eu, temendo que lhe fizesse caso, chorava, e o Senhor disse: filha, calma-te, não me aflijas com o teu pranto, eu tenho toda a razão em te trazer, porque quero castigar o mundo, e só por ti e por teus sofrimentos me sinto como que atado. O confessor também tem razão em querer te ter à terra, porque pobre mundo, pobre corato, no estado em que se encontra, que será dele se nenhum o protege? E também por ele mesmo, porque estando tu, algumas vezes eu me sirvo dele por meio teu, alguma vez diretamente dizendo alguma coisa que lhe concerne, e alguma vez indiretamente para chamá-lo, e quando para estimulá-lo, e quando para dissuadi-lo de fazer alguma coisa que não me agrade. Então, chamando-te a mim, me servirei de sofrimentos. Mais ânimo que como estão as coisas, e eu me sinto mais inclinada a te contentar que ao confessor, e eu mesmo saberei mudar sua vontade. Logo me encontrei em mim mesma, não pensava escrever isto, porque não me parecia necessário dizê-lo,
pois vendo o confessor junto com nosso Senhor, me parecia que já sabia tudo. Trecho 24. 24 de junho de 1906. Continua suspirando o céu. Dizendo ao confessor o que disse acima, ficou inquieto porque queria absolutamente que eu me opusesse ao Senhor, que a obediência não queria, porque eu me sentia mais mal no pensamento de tantas privações do bendito Jesus, que me tinham queimado tanto e voltado a queimar ao vivo, fazia-me ansiar pelo céu. Minha pobre humanidade a sentia viva, ia resmungando contra a obediência. A minha pobre alma sentia-me como se estivesse sob uma prensa e não sabia o que decidir. Enquanto estava nisto, veio nosso Senhor com um arco de luz entre suas mãos, e saiu uma foice também de luz, e tocava o arco que Jesus tinha entre suas mãos. E o arco tocado ficou absorvido em Cristo, e desapareceu sem me dar tempo de dizer o que a obediência queria. Eu compreendia que o arco era minha alma e a foice a morte. Trecho 25. 26 de junho de 1906. Vê Jesus menino, beija-a e compadece-a. Continuando o mesmo, veio o confessor e continuou a dar-me a mesma obediência. E tendo vindo o menino Jesus, disse-lhe as minhas amarguras sobre a obediência. E ele me acariciava, me compadecia e me dava muitos beijos. Estes beijos me infundiam sopro de vida, e encontrando em mim mesma, sentia como fortalecida a minha humanidade. Só Deus pode entender estas minhas penas, porque são penas que eu não sei dizer. Pelo menos espero que o Senhor queira dar luz a quem dar este tipo de obediência. O Senhor me perdoe, a dor me faz dizer disparates. Volume 8, trecho 23, 7 de fevereiro de 1908. A vida é um peso que será mudado em um tesouro. Continuando o meu habitual estado, estava a pensar no peso enorme que o bendito Jesus sentiu ao levar a cruz. E dizia entre mim: Senhor, também a vida é um peso, mas que peso! Especialmente pela distância de Ti, meu bem supremo. Enquanto eu pensava nisto, Ele veio e me disse: Minha filha, é verdade que a vida é um peso, mas quando este peso é levado junto comigo, no final da vida, vê-se que este peso pode ser descarregado em mim, e você vai encontrar este peso trocado em tesouro, onde você vai encontrar joias, pedras preciosas, brilhantes e todas as riquezas que te farão feliz para sempre. Trecho 24, 9 de fevereiro de 1908. O modo em que a alma deve estar com Jesus. A necessidade de amor de Jesus. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo: Senhor, tenha-me sempre estreitada contigo, porque sou muito pequena, e se não me tem estreitada, sendo pequena, posso me extraviar. E Ele quer ensinar-te o modo como deve estar comigo. Primeiro deves entrar dentro de mim e transformar-te em mim, e tomar o que encontrares em mim. Segundo, quando te encheres de mim, sai e age junto comigo, como se eu e tu fôssemos uma só coisa, de modo que se me movo eu, move-te tu. Se penso, pensa tu na mesma coisa pensada por mim. Em suma, qualquer coisa que faça eu, a farás tu. Terceiro, com isto que temos trabalhado juntos, afasta-te por um instante de mim e vê no meio das criaturas, dando a todos e cada um tudo o que temos trabalhado juntos. Isto é, a cada um a minha vida divina, retornando rapidamente em mim para me dar em nome de todos toda aquela glória que deveriam me dar.
rogando, desculpando-as, reparando, amando. Assim, ama-me por todos, salva-me de amor. Em mim não há paixões, mas se pudesse ter alguma paixão, somente e única paixão seria o amor. Mas o amor em mim é mais do que paixão, é a minha vida. E se as paixões podem ser destruídas, a vida não. Veja em que necessidade de ser amado eu me encontro. Por isso me ame, me ame. Trecho 25, 12 de fevereiro de 1908. Faz mais a alma animada em um dia do que a tímida em um ano. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, a timidez reprime a graça e trava a alma. Uma alma tímida jamais será boa para realizar coisas grandes, nem para Deus, nem para o próximo, nem para si mesma. Uma alma tímida é como se tivesse amarradas as pernas e, não podendo caminhar livremente, tem os olhos postos sempre em si e no esforço que realiza para caminhar. A timidez faz ter os olhos voltados sempre para baixo, jamais para o alto. A força para agir não é tomada de Deus, mas de si mesma. E, portanto, em vez de fortificar-se, se enfraquece. A graça se semeia, lhe sucede como a esse pobre agricultor, que, tendo semeado e trabalhado o seu campinho, pouco ou nada recolhe. Em troca, uma mimosa faz mais em um dia que a tímida em um ano. Volume 9, trecho 23, 16 de novembro de 1909. O pecado é a única desordem na alma. Depois de ter passado dias amargos de privação, tendo recebido a comunhão, me lamentava com Jesus bendito, dizendo-lhe: parece que na verdade me queres deixar de tudo, mas ao menos diz-me, queres que saia desse estado? Quem sabe que desordem há em mim que te afastaste? Diz-me, e de coração te prometo que serei mais boa. Jesus: minha filha, não te assuste quando te faço perder os sentidos nesta pacífica. Perder o sentido, esteja pacífica. Quando não, esteja mais pacífica. Sem perder tempo e conforme te aconteçam as coisas, toma-as todas de minhas mãos. Não posso te suspender algum dia? Quanto à desordem, eu teria dito. E você sabe quem coloca a desordem na alma? Só o pecado, ainda o mínimo. Ó, como a deforma, a descolore, a debilita. Mas os estados de ânimo das privações não lhe fazem nenhum mal. Por isso, está atenta a não me ofender ainda minimamente. E não tenha medo de que haja desordem em sua alma. Mas Senhor, alguma coisa deve haver de mal em mim. Antes não fazia outra coisa que um ir e vir, e cada vez que vinhas me participava cruzes, cravos e espinhos, mas quando a natureza se tinha acostumado, tanto que se tornava como com natural, e lhe era mais fácil sofrer do que não sofrer. Te retiras, como é possível que não haja em mim alguma coisa grave? E Jesus benignamente me disse: escuta, minha filha, devia dispor tua alma para te fazer chegar a este ponto de te fazer feliz com o sofrimento e fazer com que ele meu trabalho. E por isso devia provar-te, surpreender-te, carregar-te de sofrimentos, para fazer que tua natureza ressurgisse à vida nova. Então esse trabalho já o fiz e ficou em ti permanente. Às vezes mais, às vezes menos, a participação de minhas penas. Agora, tendo feito este trabalho, estou me divertindo. Não queres que eu descanse? Olhe, não queira se preocupar. Deixe Jesus fazer, que te ama tanto. E eu sei quando é necessário o meu trabalho em você e quando devo descansar de meu trabalho.
Trecho 24, 20 de novembro de 1909. Óptica humana e óptica divina da cruz. Estando em meu habitual estado, assim que veio, meu doce Jesus me disse: minha filha, quem toma a cruz sobre a ótica humana a encontra enlameada e, portanto, mais pesada e amarga. Ao contrário, quem toma a cruz segundo a ótica divina a encontra cheia de luz, ligeira e doce, porque a ótica humana está privada de graça, de força de luz, e por isso sente a arrogância de dizer: por que aquele me fez esta ofensa? Porque este me deu este desgosto, esta calúnia? E a alma se enche de indignação, de ira, de vingança, e a cruz fica enlameada, obscurecida, e torna-se pesada e amarga. Ao contrário, a ótica divina está cheia de graça, de força e de luz, e por isso não se sente a ousadia de dizer: Senhor, por que me fizeste isso? Antes humilha-se, resigna-se, e a cruz torna-se leve, e leva-lhe luz e doçura. Trecho 25. 25 de novembro de 1909. Tanto em Jesus como nas almas, o primeiro trabalho é feito pelo amor. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na agonia de Jesus no horto, e apenas fazendo-se ver, o bendito Jesus me disse: minha filha, os homens não fizeram outra coisa senão trabalhar a crosta da minha humanidade, e o amor eterno trabalhou-me tudo de dentro. Assim que minha agonia não são os homens, senão o amor eterno, o amor imenso, o amor incalculável, o amor oculto, foi o que me abriu grandes feridas, me transpassou com cravos abrasadores, me coroou com espinhos ardentes, me deu de beber fel fervente, assim que minha pobre humanidade, não podendo conter tantas espécies de martírios, ao mesmo tempo fez sair rios de sangue, se contorcionava e chegou a dizer: Pai, se é possível, tira de mim este cálice, mas não a minha, mas que se faça a tua vontade, o que não fez no resto da paixão. Então, tudo o que sofri no curso da paixão, sofri tudo junto na agonia do jardim, mas de modo mais intenso, mais doloroso, mais íntimo, porque o amor penetrou até a medula dos ossos e nas fibras mais íntimas do coração, onde as criaturas nunca poderiam chegar, mas o amor chega a tudo, não há nada que eu possa resistir. Então, meu primeiro carrasco foi o amor. Por isso, no curso da paixão, não houve em mim nem sequer um olhar ameaçador para quem me fazia de carrasco, porque tinha um carrasco mais cruel, mais ativo em mim, que era o amor, e onde os carrascos externos não chegavam, ou qualquer ponto que ficava sem tocar, o amor fazia seu trabalho e em nada me perdoava. E assim é em todas as almas. O primeiro trabalho o faz o amor, e quando o amor trabalhou e a encheu de si, o que se vê de bem no exterior não é outra coisa que o desabafo do trabalho que o amor fez no interior. Volume 10, trecho 23, 7 de junho de 1911. Dor de Jesus pelos sacerdotes, amor que se esconde, ai. Passando dias amargos de privação do meu adorável Jesus, rogava-lhe que se agradasse em vir, e apenas como relâmpago veio e me disse: amor que se esconde, ai. E rogando-lhe pela igreja e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros, Jesus acrescentou: minha filha, não te aflijas. É necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja, e depois que a tenham purgado, a paciência e as virtudes dos bons serão luz aos inimigos, e se salvarão aqueles e estes. E eu,
Mais ou menos, não permitas que as faltas de teus ministros as conheçam os leigos, de outra maneira afligirão mais a tua igreja. E Jesus, minha filha, não me peça isto porque me indigno. Quero que a matéria saia fora, não posso mais, os sacrilégios são enormes. Com cobri-los daria campo para que cometesse mais males maiores. Você terá paciência para suportar minha ausência e fará de heroína. Quero confiar em ti, que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Trecho 24, 21 de junho de 1911. Não há santidade se a alma não morre em Jesus. Estava a pensar na Mãe Celestial quando tinha o meu sempre amado Jesus morto nos seus braços, no que fazia e como se ocupava de Jesus. E uma luz acompanhada de sua voz dentro de mim me dizia: minha filha, o amor operava potentemente na minha mãe. O amor consumia tudo em mim, nas minhas chagas, no meu sangue e na minha própria morte, e fazia morrer no meu amor. E o meu amor, consumindo o amor de toda a minha mãe, fazia ressurgir de amor novo, ou seja, todo o meu amor. Assim que seu amor a fazia morrer, meu amor a fazia ressurgir uma vida nova, toda em mim, de uma maior santidade e toda divina. Assim não há santidade se a alma não morre em mim. Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Trecho 25, 23 de junho de 1911. O amor não está sujeito à morte, não há poder nem direitos acima do amor. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, o amor não está sujeito à morte, não há poder, não há direitos acima do amor. O amor é eterno e para quem ama é eterno comigo. O amor não teme nada, não duvida de nada e aos mesmos males o converte em amor. O amor sou eu mesmo e amo tanto a quem em tudo me ama e que tudo faz por amor que ai por quem toca. Os farei ficar queimados pelo fogo de minha tremenda justiça. Amém, Fiat.